Boa tarde, belas e belos. Estamos começando hoje o Repercussão, onde abordaremos o assunto sobre suicídio. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio em todo o mundo. A cada 45 minutos, uma pessoa comete suicídio no Brasil. Os índices têm aumentado cada dia mais. E chegando até a crianças, alcançando crianças. De 10 a 14 anos, o índice aumentou 40%. De 15 a 19 anos, esse índice aumentou 33%. Hoje estamos recebendo no nosso programa a doutora Denise Godoy para abordar sobre esse assunto. Seja bem-vinda, Denise. Ok, obrigada. Uma boa tarde para vocês, telespectadores. Vamos falar então sobre esse assunto, né? É um assunto, depois de ouvirmos os dados, são dados alarmantes e preocupantes, né? E isso pode estar acontecendo do nosso lado. Então, muito obrigado pelo convite e vamos pensar então sobre esse tema tão relevante em nossos dias atuais. Denise, falando sobre adolescente, eles estão pedindo socorro, mostra sinais. Como que eles demonstram esses sinais de socorro, de pedido de ajuda? Então, os sinais, eles são demonstrados de várias formas, né? Eu penso que, de início, esses sinais ele têm acontecido primeiramente em casa, com os pais. O nosso momento é um momento onde nós estamos a correr muito. Nós estamos a pensar muito em preparar pessoas, em nos preparar primeiro, né? Primeiro que nós estamos numa cultura muito competitiva, então eu preciso de ser uma excelente profissional, eu preciso de ser uma excelente esposa. E aí, em relação aos filhos, parece que os pais têm se preocupado muito em oferecer um presente, em oferecer alguma coisa a título material. Mas o que dá estabilidade emocional para essas crianças é presença. E como isso está em falta, Rosimeire, os primeiros socorros acontecem aí. Acontece já nos primeiros dias de se ouvir crianças de 3 anos, 4 anos, de começar a dizer, eu não quero mais, está tudo muito sem graça, eles não começam a achar valor na vida. Porque essa fase de criança é uma fase onde o encanto, onde a fantasia acontece. Mas para isso acontecer, eu preciso de dar espaço. E os pais não têm tido tempo para isso, entende? Não têm criado memórias saudáveis, memórias que sejam significativas. Então eu penso que o alarme acontece, os sinais inicia por aí. Sim. E o que leva um adolescente que, na verdade, está começando a vida, a sua história ali, o que leva ele a desistir? Qual o fator que você acha assim, que mais faz com que ele desista de viver? Então, acompanhando essa linha de raciocínio, pensa você, um adolescente, inserido no meio de uma família onde ele não é ninguém. No cenário onde ele não existe, aonde ele existe, mas ele não existe sendo uma parte pertencente e ele sendo amado. Há uma dificuldade muito grande de se expressar o significado para esse adulto. Então, ele não sendo pertencente aos pais, sendo os pais as primeiras pessoas a proteger, ele não se sente protegido. E daí começam os problemas. Porque em muitos dos casos, o que mais se ouve é que os pais dizem, eu fiz isso, eu fazia isso, eu tentava isso. Mas, na verdade, Rosimeire, esse indivíduo não sentia. Então, o diferencial é como esse indivíduo percebe as coisas. Então, observe só, eu, enquanto mãe, eu posso sair, posso trabalhar para prover tudo isso, porque é necessário. Há uma necessidade muito grande disso. Mas eu preciso de deixar muito claro para esse filho que eu estou indo a fazer isso em função de um amor, não de uma obrigação.
E aí eu vou esclarecendo isso constantemente. Não é uma vez ou outra que eu vou falar. Eu vou falar isso para o meu filho sempre. Sempre eu vou ter que estar fortalecendo. Nesse fortalecimento é aquilo que eu havia dito para você. Eu estou a proporcionar para ele emoções saudáveis. Eu estou a proporcionar para ele confiança. Eu estou a fazer dele alguém que se pertence nessa família, em uma sociedade que venha contribuir. Quando esse papel ele é omitido, pense você o sofrimento. Eu só existo, eu não faço parte. Eu não fazendo parte, eu não tenho importância nem para minha família e muito menos para uma sociedade. Então são esses os riscos, né, que nós estamos a omitir quando nós não desempenhamos o nosso papel enquanto proporcionar uma segurança emocional. E tem como evitar o suicídio, Denise? Tem. Isso é um dado muito interessante. 90% dos casos de suicídio, as pesquisas dizem que eles poderiam ser preventivos. Então, observe só, 90% é um número altíssimo. E, no caso, e como que seria? Quais seriam esses fatores para prevenção, no caso? Então, tudo nosso fala sobre nós. Nós sinalizamos. Nós sinalizamos o tempo todo como nós estamos. Por exemplo, ao olhar para você agora, eu percebo que você está bem. Entende? Da forma como eu cheguei aqui, como você me recebeu com um bom dia, eu fiz uma leitura corporal que você realmente está bem. E aí, esse adolescente, seja qualquer pessoa que tem uma ideação suicida, ele também sinaliza para nós. Ele sinaliza de inúmeras formas. Então, uma das coisas que eles podem inicialmente começar a dizer: a vida está tão ruim. Ai, parece que eu não faço falta. Então, são coisas que, na maioria das vezes, nós ouvimos e nós parece que desconsideramos isso. Continuamos a levar a vida sem dar tanta importância. Então, estar atento ao que essa pessoa me diz é uma forma de prevenir esse suicídio. Vamos falar um pouco sobre a internet. É um território totalmente perigoso e um território totalmente assim, sem regras, e que a maioria que está nesse mundo virtual são adolescentes. E, por exemplo, o adulto que às vezes cuida desse adolescente, às vezes esse mundo virtual não é tanto deles. Como fazer? Porque o adolescente, ele, às vezes, não tem tanta maturidade para discernir esse perigo que a internet existe ali, né? E, às vezes, esse adulto não tem também esse conhecimento virtual. Como ajudar? Se, às vezes, o próprio adulto também não tem muito esse mundo virtual na vida dele. Então, essa questão de ajudar sem saber exatamente fica difícil. Então, para tudo, eu preciso de recorrer a alguma ajuda quando eu não sei. Isso, ela é assim, não só no ambiente familiar, numa empresa, em tudo. Então, se esse adulto não tem tanto conhecimento disso, ele precisa de tentar saber como proceder. Mas, na verdade, a gente conta muita historinha, sabe, Rosimeira? Assim, a gente tenta justificar muitas coisas. Então, todos nós temos uma televisão em casa. Então, assim, eu tenho um vídeo, eu ouço tantas coisas no meu contexto religioso, no meu contexto de família, onde diz para mim, eu já cansei de ouvir isso, eu não sei se você já ouviu, dizendo que, olha, não se pode deixar uma criança ou um adolescente tanto tempo em uma internet. Então, assim, eu acho que, às vezes, a gente tende a nos autorresponsabilizar por algumas coisas, sabe? E a gente tende a dizer assim, eu não sei exatamente como proceder, mas eu já ouvi, e se eu não ouvir, tem sempre alguém mais instruída perto de mim que pode me ajudar. Um apoio, né? Sim, esse apoio é de extrema importância. Sim. Denise, e sobre o bullying? O bullying, às vezes, devido ao bullying, muitas pessoas cometem o suicídio. O que fazer nesse caso? De novo, aquele contexto família.
Esse contexto família, ele é de extrema importância. Olha só, eu preciso... Lembra quando eu disse para você que eu preciso de fortalecer esse indivíduo emocionalmente? Eu preciso de fortalecer ele emocionalmente. O que é o bullying? É falar alguma coisa para alguém que ele não é, né? Ou às vezes ele é, né? Eu vou falar para alguém que ele é gordo, né? E se eu falar para alguém que ele é gordo, ele pode se sentir ofendido com aquilo, mas ele pode ser aquela criancinha mais gordinha. E aí o que é que os pais podem fazer nesse contexto? Vai dizer para ele que ele não é? Entende? Daí, de novo, o papel dos pais. Tentar fortalecer esses filhos, tentando sempre esclarecer. Meu filho, você ouviu isso mesmo? Falaram isso para você? E você acha que você é? Se você é tentar fortalecer ele disso. Porque a hora que ele ouvir isso lá fora, isso não vai abalar ele. Entende? Não vai abalar ele. Ele é mesmo e vamos embora para frente. Não vai pegar esta característica como algo ruim, mas tentar mostrar para ele, você realmente é isso, mas você tem tantas outras coisas que faz de você a pessoa que é. E você é o meu filho. E eu amo você, independente se você é gordinha, se você é magrinha. Isso não vai dar tanta importância. Então, é tentar fortalecer esse indivíduo. Mas para isso requer estratégia desses pais, requer os pais estar atentos, como é que foi o dia de escola, o que é que está acontecendo. Então, assim, esses pais têm que estar atentos, participar da vida dos filhos. Outra pergunta, por exemplo, todo trauma emocional, tem alguma relação com suicídio? Geralmente, sempre esse trauma emocional na faixa da infância. Tem alguma relação? A pessoa ser um suicida devido a algum trauma? É difícil de responder essa pergunta, porque assim, porque o suicídio, especificamente, não existe uma causa. Existe, a gente chama de multifatorial. Então, são várias coisas. Então, tem o contexto cultura, tem o contexto família. Então, dentro desse contexto família, pode sim haver alguma coisa que ele não tenha conseguido superar. Por exemplo, no meio do rock, por exemplo, tem a banda, por exemplo, a banda, o vocalista do Linkin Park. Ele relata que, devido a alguns traumas que ele sofreu na infância, isso levou ele a ficar depressivo, e tudo tem alguma correlação, né, com o suicídio que ele cometeu. O que você tem a dizer sobre isso? Então, ele provavelmente, eu não sei desse caso específico, né? Mas assim, pensando de uma forma geral, a mídia mostrou um relato. Então a gente não sabe sobre a história de vida dele, sobre as escolhas que ele teve ao longo da vida, mas como eu disse, o comportamento de um suicida não existe um fator, eles são fatores multifatoriais. Pode sim acontecer com alguma questão ao longo da vida dele, né? Ele não tenha dado conta de superar isso e venha ter tido a coragem de tirar a própria vida. E o que é interessante pensar em relação ao suicídio é que, na maioria das vezes, eles não querem propriamente morrer. Eles querem aliviar uma dor. Então, assim, existia alguma dor ali. Que dor era essa? Era apenas essa dor de um passado, ou esse passado veio se acumulando ao longo dos anos a ponto dele não conseguir avançar? Isso são coisas que a gente pode pensar. Podemos pensar. E toda pessoa que tem depressão, ela é suicida? Toda pessoa que tem depressão, ela é suicida? Todos nós temos um potencial. Né? Todos nós temos um potencial para isso. O que é um comportamento, o que é uma pessoa com depressão? Primeiro a gente precisa pensar o que é uma depressão. Na depressão, ela existe, a gente caracteriza a depressão da seguinte forma: ela é leve, ela é moderada ou ela é grave. Então, quanto mais vai se potencializando isso, mais difícil fica o dia a dia desse indivíduo. E aí, nesses casos, na maioria desses indivíduos, há uma substância no corpo dele que falta. Porque tudo no nosso corpo é química. Serotonina é
neurotransmissor responsável, então, por esse bem-estar. E ele está rebaixado. E ele estando rebaixado, o indivíduo vai ter dificuldade em lidar com o dia a dia. Tendo ele essa dificuldade, ele pode sim ter ideações suicidas, que são os pensamentos. Quando eu falo de ideação suicida, nada mais é que pensamentos suicidas. E quando isso acontece, Rosimeire, esse indivíduo não tem opção. Nós precisamos de ajudar ele, no sentido de oferecer para ele uma terapia e no sentido de oferecer para ele um médico com medicamento, porque, como eu disse, tudo é química, a gente tem que bloquear esses neurotransmissores que estão passando de uma forma disfuncional, porque nós não fomos criados para ter essa espécie de pensamentos negativos, porque no paciente depressivo o que predomina são os pensamentos negativos. E existem medicamentos que podem bloquear. Bloqueando, então, a gente retorna à essência desse indivíduo, que é para se viver de uma forma plena, em abundância. Falando ainda sobre depressão, é normal todo adolescente ter depressão? A que ponto assim, a gente deve se preocupar? Não é normal. Quando a gente fala de uma depressão, nós estamos falando de uma doença, nós estamos falando de um transtorno. Então, não é normal que as pessoas tenham uma depressão. Não se espera isso, se espera que esse indivíduo venha viver de uma forma plena, porque nascemos com esse objetivo. Mas provavelmente em algum momento, em algum curso da vida dele, algo aconteceu e então esses neurotransmissores aí começou a passar informações desconectas, disfuncionais, mas nós não podemos chamar isso de normalidade. Quando acontece o suicídio, existe algum culpado? Então, na verdade, nós temos a questão do livre-arbítrio, né? Essa questão de chamar de culpado, eu penso que pesa muito, sabe? Porque todos nós temos as nossas escolhas, todos nós temos as nossas dores, todas nós temos os nossos amores. Então, assim, é preciso de se autorresponsabilizar. Eu, enquanto mãe, estou fazendo o meu papel de mãe. Eu estou oferecendo para esse indivíduo aquilo que fará dele uma pessoa que venha contribuir com essa família, que venha contribuir com uma sociedade. Se eu estou a fazer esse papel, eu não tenho que me preocupar com isso, né? Então, assim, eu não sei se existe essa questão do culpado. Eu penso que nesse momento a gente tem que nos autorresponsabilizar pelo meu papel. Pelo meu papel enquanto mãe, pelo meu papel enquanto pessoa que gerencia algum lugar, que eu estou a gerenciar pessoas, o que eu estou a fazer com emoções dessas pessoas. Mas eu acho que a palavra culpa, ela pesa. Porque tem muitas, né? Às vezes as pessoas se culpam. Aconteceu isso, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. Existe realmente algo que a pessoa poderia fazer? Para evitar, né, no caso? Sim, quando nós falamos que 90% dos suicídios eles poderiam ser evitados, nós precisamos de estar atento a essa escuta. Aí, nesse sentido, sim, a gente pode fazer alguma coisa. Se ouvirmos alguém a reclamar da vida, a falar que a vida não está ruim, a falar que tudo aqui funcionaria da mesma forma se ele não estivesse inserido. Então, são falas que eu preciso de estar atento e sentar, tomar um café com esse indivíduo e ouvir a dor dele. Ter tempo para ouvir esse indivíduo, me colocar no lugar dele. Os pais, ao perceber que o filho está passando por um problema desse, que já sinalizou, como é que os pais devem, no caso, agir numa situação como esta? Bom, se sinalizou e os pais perceberam, nós estamos no caminho certo. Então, é possível, provavelmente, seja esse um dos 90, então, que nós vamos retomar. O que acontece? Nesse momento, eu preciso de dar credibilidade à dor desse indivíduo. Entende? Se ele falou alguma coisa, eu preciso de tentar ouvir dele, dar credibilidade e também procurar ajuda. Porque se ele ouviu, se o pensamento aconteceu, e nesses pensamentos acontecendo há uma ideação,
ele precisa de procurar ajuda. Não existe a possibilidade dos pais ignorarem isso, achar que nós vamos ficar por aqui e nós vamos resolver. Não é esse o caminho. Existem profissionais para isso que podem estar ajudando. E isso tem em todo lugar. Por exemplo, nesse contexto onde nós estamos, existem os CAPs, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e lá existem psicólogos, existem médicos, psiquiatras, e tudo isso ele é mantido pelo governo, é pelo SUS. Então, a equipe é preparada para ajudar. Então, se o pai percebeu, se esse indivíduo sinalizou, não existe essa desculpa, vamos dizer assim, que vamos tentar aqui, vamos levar ele para um profissional. E vamos, então, acudir enquanto há tempo. E qual seria o tratamento? A gente precisa de tentar entender em que pé está isso, né? Porque, por exemplo, se é uma depressão, ela é leve, ela é moderada, ela é grave, só o profissional para detectar, porque para todas as doenças existem critérios, e dentro desses critérios vai se entrar com uma intervenção adequada, entende? Então, assim, só esse profissional para tentar saber melhor sobre esse indivíduo, já que esse indivíduo é único, né? Existe uma idade específica onde as pessoas acometem mais o suicídio? No Brasil, nós sabemos que para aquela faixa etária dos 15 aos 19 é a terceira causa de morte. Então, essa faixa etária é uma faixa etária mais alarmante, pode-se dizer assim, dos 15 aos 19. Que é a terceira causa de morte. Eu acho esse número tão assustador, né? Porque pensa você, é muito alarmante. Terceira causa de morte, o suicídio, é algo que a gente realmente tem que pensar e estar atento a esse jovem dos seus 15 aos 19 anos. Sim, a gente às vezes fala muito dos jovens, mas sabemos também que o índice de idosos também tem crescido. Você tem alguma coisa a dizer sobre esse indivíduo idoso que hoje também tem um índice bem alto? Então, já é um outro contexto de vida, né? Porque quando a gente fala de jovem, parece que ele não iniciou o que deveria se iniciar. Mas o que eu tenho pesquisado e tenho visto em relação ao idoso, que é o sentimento de desvalia mesmo. Porque nesse idoso, eles têm muito aquela coisa assim, é o trabalho que me faz ser. Então, se eu já não trabalho mais, se eu já não tenho as minhas funções como elas eram no passado, parece que essa família não precisa de mim mais, já não necessita de mim mais, daí entra a questão do suicídio. E na maioria das vezes é o sentimento de desvalia mesmo. Nada importa para ele mais. E a outra questão é que é estilo assim, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Sim. Vamos fazer um bate-bola rápido sobre mitos e verdade. Ok. Como é que é isso, mitos e verdades? Vamos lá. Apenas pessoas com transtornos mentais têm comportamento suicida? Não, isso é uma mentira. Quem planeja se matar está determinado a morrer? Determinado a tirar a sua dor. Suicídio é coisa de rico. Pobre não tem tempo para isso? Maior mentira que eu ouvi hoje. Tentativa de suicídio é para pessoas que querem aparecer? Nunca foi. Nós precisamos de estar atento à dor desse indivíduo. Ele está sinalizando para mim que a dor é real e é muito grande. Mentira. A maioria dos casos ocorrem sem alerta? Não. A maioria dos casos há sempre uma sinalização. Mentira. Mito. Quem se mata é fraco ou corajoso? Não cabe a mim fazer esse julgamento. Só esse indivíduo sabe a dor dele. Eu nunca passei por essa dor, mas eu preciso de entender que a dor desse indivíduo ela é muito grande. Uma pessoa que tenta se matar uma vez, dificilmente ela tentará novamente? Mentira.
Se existe o pensamento da ideação suicida, ele vai tentar 1, 2, 3, até que ele conclua isso, se as pessoas ao seu redor não estarem atentas, e então checar aqueles 90% preventivo. Mas isso é uma mentira, ele vai tentar mais vezes. Não devemos perguntar se a pessoa está querendo cometer suicídio, querendo se matar. Mentira, nós precisamos exatamente de entrar em contato com isso para ajudar esse indivíduo. Eu só consigo ajudar alguém quando ele expressa os pensamentos dele. Daí ele coloca isso para mim com maior clareza. Daí eu consigo ajudar ele. Então eu preciso de saber da dor dele, do sentimento que se passa. Ok. Denise, agora eu gostaria de pedir para você falar um pouco sobre aquele vídeo do Tom Hanks. Realmente ele retrata a realidade de um suicida? Sim, ele retrata a realidade de um suicida. Eu não me lembro exatamente assim, passo a passo, do que se passa naquele vídeo, mas ele retrata, assim, uma das coisas que ele fala é que ele não queria morrer, não é isso? Você pode me recordar para mim tentar pensar ele com você melhor? Assim, lá pergunta, né, que se não seria possível, por exemplo, não seria melhor ele trocar o ponto final por uma vírgula? Eu acho que é uma pergunta que a gente também deve estar sempre se fazendo, né? Porque às vezes a pessoa quer colocar um ponto final e às vezes é bem mais interessante colocar uma vírgula. Ah, sim. A vírgula, ela é a melhor saída, né? Porque quando eu estou com o meu olhar, quando eu estou atenta a esse indivíduo, eu consigo, então, fazer com que ele repense sobre a história de vida dele, sobre as possibilidades que a vida ainda pode oferecer para ele. Mas, para isso, eu preciso de realmente estar inserido nessa dor dele, dar credibilidade para ele. Então, a vírgula é sempre a melhor saída. Ponto final, não. Viver é muito bom. Denise, então, sobre o suicídio. O suicídio realmente é uma dor insuportável, seria isto? É isso. Pacientes depressivos ou qualquer tipo de transtorno, eles relatam isso de uma dor que, na maioria das vezes, assim, para mim, que já tive alguns casos específicos, eu já cheguei a perder pacientes com a questão do suicídio mesmo, a dor deles é muito grande. Quando eles falam disso, é possível de se sentir. E eles expressam, você não sabe o que é isso. O vazio, a dor no peito. Então, a dor, eu tive essa paciente mesmo que eu perdi, ela falava para mim, e por algumas vezes ela chegou a falar para mim, você me convenceu, mas a dor é muito grande. Você me convenceu por hoje, mas eu não sei até quando eu aguento. Então, Denise, qual a mensagem você deixaria, né, poderia deixar para uma pessoa que está passando por uma situação como esta? Que procure ajuda. Se no seu ambiente familiar, se você entender que essas pessoas não podem ajudar você, que também está tão perdido quanto você, procure ajuda. Procure ajuda com um amigo. Se você não tem esse amigo, vai então procurar esses CAPs, esses profissionais que eles estão ali, eles estão a ajudar você para pensar com você e sem fazer um julgamento, porque só o indivíduo sabe falar da dor dele. Então, a minha ajuda a minha dica, no entanto, sempre peça ajuda. Se dê a oportunidade, entende? Não faça nada sem dar a oportunidade de colocar essa vírgula e não um ponto final. É isso aí, gente. Então, em vez de colocar o ponto final, vamos usar mais a vírgula. Hoje estamos encerrando mais um programa, né, o Repercussão. Agradeço a presença da Denise. Denise, tem algum contato que você queira nos deixar? Bom, eu tenho, né, assim, no momento eu não estou atendendo no individual, mas eu tenho feito alguns vídeos na minha rede social que o objetivo é tentar ajudar as pessoas. Então, se você quer acompanhar, é Denise Godoy, Psi, você pode procurar lá no Instagram ou no Facebook, que eu estou sempre postando algumas coisas
para ajudar, né? Nós nascemos para essa Contribuir, questão de contribuir com a sociedade, vocês podem me acessar por lá. E se eu puder ser útil, responder alguma questão, fique à vontade. Obrigada e até o próximo Repercussão. Obrigada eu pela oportunidade, então, de contribuir com a sociedade. Obrigada.